Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, o último dia de exposição do livro de Provérbios, dos capítulos 28, 29, 30 e 31. O capítulo 28, a sabedoria ensina a enfrentar a vida de frente piedosa, em contraste com o perverso que a teme. Os versos de 1 a 3, os ímpios fogem sem motivo, porque sentem culpa e medo de serem pegos. Dos versos 4 e 5, quando a pessoa abandona a lei de Deus, ela perde toda a noção do certo e errado e segue o caminho do ímpio. Como o verdadeiro juízo provém de Deus, os ímpios não conseguem entender a justiça do Senhor. No verso 6, o sábio faz considerações equilibradas a respeito do rico e do pobre. Em nenhum momento presume que a retidão leve à riqueza e que nenhuma das pessoas ricas são necessariamente fiéis a Deus. Portanto, afirma o sábio, é melhor padecer necessidade e ter riquezas espirituais do que possuir muitos bens e ser uma pessoa ímpia. Nos versos 8 e 9, o lucro obtido por meio da usura é injusto. Deus acabará por ajudar os pobres, às custas de seus exploradores. No verso 14, esse versículo ressalta como é bem-aventurado aquele que reverencia ao Senhor. Quem teme a Deus deve ser constante nesse temor. Não é temer a Deus hoje e zombar de sua santidade amanhã. Não temer a Deus em uma circunstância é relaxar a vigilância em outro momento. Por isso, temer a Deus em todas as coisas, ou seja, confiar em Deus em todo momento. Os versos 15 e 16, como leão bramidor. Por meio desta expressão, o reinado opressivo do rei malévolo é comparado à animosidade do ataque de certas feras. Sem a verdadeira compreensão, o rei insensato não percebe que a segurança de seu trono está ligado ao bem-estar dos seus súditos. O rei que detesta esse tipo de opressão descabida traz estabilidade e prolonga o seu reinado. No verso 17 a 19, a expressão lavrar sua terra é um chamado ao trabalho árduo, uma promessa de recompensa e um alerta contra os ociosos. No verso 20, o homem fiel tem êxito, ou seja, é a fidelidade a Deus e não a ambição que determina o sucesso da vida. Os versos 21 e 22, existem pessoas que se deixam subornar por tão pouco para dar falso testemunho e prejudicar o inocente. De qualquer forma, qualquer ato que envolva suborno, egoísmo e insensatez vai ao encontro a tudo que a palavra de Deus ensina sobre justiça e sabedoria. No verso 23, a crítica construtiva tem mais valor do que a lisonja, que procura apenas conquistar a afeição das pessoas. Dos versos 25 ao 28, uma das principais causas das contendas é o orgulho. Então, confiar em Deus, por sua vez, traz bênção e segurança. Agora, entrando no capítulo 29, a sabedoria instrui contra a rebeldia e a insubordinação. No verso 1, a expressão hebraica traduzida como muitas vezes repreendido, literalmente seria um homem de repreensões. O juízo de alguém que teima em rejeitar a correção de Deus é ligeiro e definitivo. Recusar-se a ouvir a voz daqueles que nos exorta com amor é entrar por um caminho sem volta, é cair num buraco sem fundo, é mergulhar num abismo de trevas eternas. Dos versos 2 a 4, as palavras "os justos se engrandecem" também poderiam ser traduzidas como "os justos têm autoridade". O povo sempre reage bem a um bom governo e à sua boa justiça, a qual não é feita por suborno. Os versos 5 e 6, a mentira laça o mentiroso. O maldoso também é presa das próprias atitudes. Tanto o mentiroso como o ímpio são contrastados com o justo, que vivem sem preocupações por serem inocentes de qualquer mal. Dos versos 7 a 12, o justo se preocupa com os pobres e os ajuda, mas o ímpio sequer nem se lembra dos necessitados. Os versos 15 a 17, ambas as palavras, vara e repreensão, trata de correção e disciplina. A criança indisciplinada envergonha a todos, especialmente a seus pais. No verso 17, responsabiliza os pais pela correção. No verso 18, não despreze a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser tida em alta conta. Sem ela, a nação se corrompe. Ela é como o mapa para o viajante, o pão para o faminto e a água para o sedento. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel. É inspirada por Deus, escrita por pessoas santas e dada a nós como tesouro que precisa ser preservado, ao mesmo tempo repartido com todos os povos. Sem a palavra de Deus, ficamos sem rumo na caminhada, sem força na jornada e sem arma para vencer a batalha. Quando a palavra de Deus é sonegada ou torcida, o povo se corrompe.
Quando seus ensinos são substituídos pela palha das filosofias humanas, a vida do povo entra em colapso. A felicidade não está em sacudir o jugo de Deus para se render ao relativismo moral. A felicidade está em guardar a profecia e viver em santidade. No verso 19, o empregado teimoso. Você pode aconselhá-las até cansar, mas elas continuarão de forma costumais no seu erro. Esse é o empregado teimoso. Esse servo não consegue entender a linguagem verbal. Palavras não são suficientes para levá-lo à mudança de conduta. Aqueles que são recalcitrantes à voz da exortação, porém, serão golpeados duramente pelo chicote da disciplina. Aqueles que não escutam a doce voz do ensino sentirão nas costas o estalido da chibata. Então, quem não aprende em casa com o tempero do amor, terá de suportar na rua os açoites e a dor. Os versos 26 a 27, Deus controla as questões humanas. Assim, faz mais sentido buscar primeiramente ao Senhor antes de recorrer ao poder humano. Agora, no capítulo 30, a sabedoria instrui na palavra de Deus e em outros assuntos. Nos versos de 1 a 4, a grandeza de Deus e a insignificância humana. Esse provérbio foi escrito por Agur, de Massá. O autor demonstra desde o início a humildade, pois rejeita toda forma de arrogância ao fazer uma observação fascinada e cândida do mundo, confessando sua exaustão e fadiga em virtude de sua estupidez e pequena compreensão da vida e da majestade do Criador. Agur dá um soco na arrogante autossuficiência humana e diz que a reverência extasiada é o começo de todo conhecimento. Com eloquência singular, abre o seu texto com perguntas retóricas para exaltar a grandeza de Deus e as excelências de sua criação. Nenhum ser humano, por mais sábio e poderoso, poderia ser o agente e o protagonista desses feitos extraordinários. Só aquele cujos olhos foram cegados pelo preconceito e embrutecido pela previsão moral deixa de ver Deus por trás dos bilhões de galáxias do universo, dos oceanos e mares, preenches de peixes e monstros marinhos, do vento que sai de seus reservatórios e da brisa que sopra no nosso rosto. Ao mesmo tempo que nos sentimos esmagados pela fragilidade humana, ficamos também extasiados com a grandeza insondável de Deus. Os versos 5 a 9, Agur desejava alcançar duas coisas pela graça divina antes de sua morte. No verso 10, este provérbio alerta sobre o servo contra o ato de caluniar ao seu senhor. Ao contrário, ele deve prestar obediência e prover um serviço honesto ao seu proprietário. Naquela época, o escravo era considerado uma pessoa inferior. Nos versos 11 a 16, Agur escreveu sobre uma geração assolada por males sociais, como falta de respeito pelos pais, altivez, ganância e egoísmo. Ironicamente, tais males têm assolado todas as gerações, e não somente a de Agur. No verso 17, a falta de respeito pelos pais, mencionada no versículo 11, leva à morte. As expressões usadas para ilustrar essa maldição são fortes e violentas, assim como é o castigo daquele que maltrata os próprios pais. Dos versos 18 ao 20, 4 mistérios da vida. O sábio pôs a meditar e descobriu 3 coisas que encantaram seus olhos, agitaram sua mente e desafiaram sua inteligência. Porém, a quarta transcendeu sua capacidade de compreensão. Ele achou magnífico como a águia voa nas alturas excelsas, com suas asas imensas, como a cobra rasteja sobre a pedra sem deixar marcas, e como o navio singra as águas profundas do mar, rumando para o horizonte, tão longínquo. O que ele não conseguia definitivamente entender era o caminho do homem com uma donzela. O casamento, de fato, é um grande mistério, pois não é a relação de 2 pessoas iguais, mas de pessoas diferentes em tudo. Como 2 universos tão distintos podem se unir e formar uma só carne. Como pessoas com visões tão distintas da vida, com gostos e preferências tão dissemelhantes, podem se unir no casamento e caminhar harmoniosamente. As 4 primeiras figuras usadas trazem a ideia de movimento que não deixa sinal para trás. A 5ª figura, porém, descreve a adúltera, uma mulher desnaturada, que se sente totalmente à vontade para cometer pecado. Para ela, um ato de adultério não é mais especial do que suas refeições regulares. Seus múltiplos relacionamentos são tão descartáveis quanto os guardanapos que ela usa para limpar a boca depois de sua refeição. Dos versos 21 a 23, agora iremos ver as 4 coisas intoleráveis.
Um servo que se torna rei pode se transformar em um tirano se não for regido pela humildade. O insensato e blasfemador arrogante pode transformar-se em um esnobe avarento se não conhecer a bondade de Deus e sua fartura. Em contraste com as 4 coisas maravilhosas mencionadas nos versículos anteriores, vemos agora 4 coisas atrozes, que são uma inversão de prioridades. 3 estão claras: o servo, o tolo e a serva se veem todos em uma posição de poder inesperadas. Já a mulher aborrecida se refere à situação triste da esposa, cujo marido a detesta. Os versos 24 a 28, este trecho bíblico fala sobre 4 criaturas de tamanho pequeno, mas de comportamento estupendo. Cada criaturinha dessa tem um traço de conduta que pode ser fonte de aprendizado para os sábios. O sábio é aquele que tem os olhos abertos para ver, os ouvidos aguçados para ouvir e o coração estendido para perceber as grandes lições ensinadas pelas pequenas criaturas. Dos versos 29 ao 33, os provérbios de Agur se encerram com um alerta contra a ostentação e a desordem. A expressão "põe a mão na boca" significa "pare com isso". A ideia é que se você estiver tramando alguma encrenca e repetidamente perceber sua insensatez, pare antes que as coisas piorem, pois a humildade evita tragédias. Agora, entrando no último capítulo do livro de Provérbios, capítulo 31, a sabedoria instrui reis e louva a mulher virtuosa, sábia e produtiva. No verso 1, um rei influenciado por sua mãe. O rei Lemuel não era rei de Israel, a menos que seu nome, que significa aquele que pertence a Deus, fosse um pseudônimo. Também é incerta a localização geográfica de Massá. O que nos importa, entretanto, é saber que esse rei que escreveu essas palavras foi inspirado por Deus para registrar os ensinamentos que recebeu de sua mãe. As mães são mestras do bem, são pedagogas e educadoras. As palavras da sabedoria e a instrução da bondade estão em seus lábios. As mães, muitas vezes no anonimato, forjam o caráter daqueles que vão ascender ao poder e governar o povo. O rei Lemuel não apenas recebe a instrução de sua mãe, mas também dá publicidade e celeridade a esse ensino. Do topo do mundo, alça sua voz e anuncia a todos que a instrução recebida pela mãe dentro do lar é agora proclamada nos ouvidos da história. A mãe de Lemuel aconselhou a ele a não dar às mulheres a sua própria forca. Muitas vezes, naquela época, o rei ajuntaria um grande harém ou se envolvia sexualmente com muitas mulheres. O ensinamento de sua mãe era dizer que esse comportamento destrói reis. Da mesma maneira, ela o aconselhou a evitar bebida forte para que sempre tivesse uma mente sóbria para reinar com justiça. Os versos 8 e 9 abrem a boca a favor do mundo. Esta expressão mostra o dever de um rei defender os fracos e sustentar os indefesos. Estas ideias raramente foram cumpridas, seja naquela época, seja na atualidade. No entanto, chegará um dia em que o grande rei, o protetor dos indefesos, virá estabelecer seu reinado de justiça. Meus queridos irmãos, a partir do verso 10 ao 31, entraremos em um poema acróstico. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Há quem pense que ele seja a continuação dos ensinamentos da mãe de Lemuel, mas também pode ser uma unidade independente de encerramento. Assim como o livro de Provérbios começa no prólogo, que fornece os objetivos da sabedoria em termos genéricos, ele agora se conclui com este epílogo, que os apresenta como estudo de caso. A expressão mulher virtuosa trata de excelência, valor moral, capacidade e nobreza, e não apenas de fidelidade conjugal. Tal mulher é o ideal da sabedoria em ação, algo que é expresso pelas palavras "quem achará?". Também, durante séculos, esse poema tem sido tomado como a vida em si mesma. Na tradição judaica, é recitado pelo marido à esposa na noite do sábado, e muitos cristãos recitam no Dia das Mães. No verso 10, a mulher virtuosa descrita na passagem tem a doçura de um anjo e a força de um gigante. Tem a sabedoria de um erudito e destreza de um guerreiro. Tem a desenvoltura de um perito governante e a conduta de uma mãe cheia de afeto. Tem o tirocínio de uma empresária bem-sucedida e a meiguice de uma esposa afetuosa. Sua relação exemplar como esposa é enaltecida em grau superlativo. Seu investimento na vida dos filhos é recompensado
regiamente. Suas obras endereçadas à família dentro do lar e ao próximo fora dele tornam-se trombetas altissonantes a proclamar seus feitos publicamente. Sua vida conjugal e espiritual esparge luz como um farol potentíssimo pelas gerações posteras. Seu exemplo moral transpõe os séculos e serve de luzeiros para as futuras gerações. Essa mulher é uma joia rara de grande valor. Encontramos com frequência mulheres belas, inteligentes, cultas, ricas e sofisticadas. Mas encontrar uma mulher que reúne em si mesma virtudes físicas e espirituais, intelectuais e emocionais, conhecimento e sabedoria, formosura e temor a Deus, não é tão comum. Por isso, o texto abre suas cortinas com uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Diga uma coisa: quem a encontra, achou o bem e a benevolência do Senhor. No verso 11, a integridade da mulher virtuosa. A integridade da mulher virtuosa é o alicerce de sua vida conjugal. É uma mulher confiável. Sua conduta é ilibada. Sua devoção ao casamento é integral. Ela não dispõe seus olhos para outros homens. Todos os seus afetos são endereçados a seu marido. Não há relacionamento saudável sem confiança. Não existe casamento feliz sem fidelidade conjugal. A infidelidade conjugal é um atentado contra o casamento e uma conspiração contra a família. A mídia em si promove o adultério. As telenovelas estimulam a prática sexual antes e fora do casamento. Os índices de infidelidade conjugal crescem espantosamente. A mulher virtuosa, na contramão dessa perigosa tendência, age diferente. Dela se pode dizer: o coração do seu marido confia nela. Ela pode dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O cônjuge precisa ser um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. No verso 12, a estabilidade emocional da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é amável no trato, doce nas palavras, firme nas atitudes e nobre no caráter. Ela abençoa o seu marido todos os dias. Há mulheres que são românticas um dia e ranzinza o resto da semana. Mordem de dia e assopram de noite. Dão carinho em um momento, mas atormentam o resto do tempo. Há muitos casamentos que acabam porque a esposa ou o marido são instáveis emocionalmente. O verso 13, a disposição da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é proativa, dinâmica e alegre. Ela não é uma dodoca que vive desfilando na passarela da vaidade, tomando banho de loja, embalada apenas pelo glamour das coisas fúteis. A motivação da mulher virtuosa é sempre alimentada pelo valor do trabalho e pela alegria de servir bem a sua família. Há mulheres que não buscam o que é necessário para sua casa, nem invertem tempo para ampliar seus rendimentos. Há mulheres que jamais produzem, apenas consomem, jamais contribuem para o orçamento familiar, apenas subtrai, jamais valoriza o trabalho das mãos, querem sempre tudo de mão beijada. A mulher virtuosa está sempre disposta, sempre feliz, sempre em atividade, sempre contribuindo para o bem-estar de sua família. No verso 14, a mulher virtuosa é como um navio mercante, que de longe traz seu pão. O escritor bíblico compara a mulher virtuosa a um navio mercante que transportava as mercadorias de uma região para outra, aquecendo então o comércio, gerando rendas e divisas para os produtos e satisfação para os consumidores. Que bênção é esta mulher virtuosa! No verso 15, a mulher virtuosa nos ensina que o sucesso não é um acidente, é fruto de planejamento e laborioso esforço. Servas atendiam às suas ordens. Se quisesse, ela poderia dormir até mais tarde e viver de forma regalada. Porém, o sol não o surpreendia na cama. Ela não se levantava porque tinha insônia. Não se levantava porque havia dormido durante todo o dia e por isso não tinha sono à noite. Não se levantava porque estava sendo consumida pela angústia de uma vida sem propósito. Ela se levantava para dar andamento à sua casa. Tinha controle do cardápio da família. O verso 16 e 17, a expressão examina uma herdade, mostra a diligência da mulher virtuosa em lidar sabiamente com os recursos financeiros e dar segurança à família. Neste caso, ela compra e vende para construir seu patrimônio. Vale ressaltar como são notáveis estas palavras, visto que naquela época havia muitas restrições impostas às mulheres. No verso 17, a mulher virtuosa cuida de sua saúde, tem força e energia para dar continuidade ao seu trabalho dentro e fora do lar.
O trabalho para ela é uma agenda diária e um deleite constante. Ao mesmo tempo que ela avança seus negócios dentro e fora do lar, mantém seu corpo em forma. Há mulheres que se descuidam de sua forma física, acomodam-se e não se esforçam para melhorar a sua aparência, imaginando que o marido nunca se sentirá atraído por outra mulher. Descuidar do corpo é descuidar da sexualidade. E descuidar da atividade sexual é assinar o atestado do óbito do casamento. A ideia de que o cônjuge sempre sentirá interesse sexual, mesmo que seu consorte seja relaxado com o cuidado do corpo, é um mito. O cuidado com o corpo é vital para um casamento saudável e uma vida sexual ativa. Nos versos 18 e 19, uma das fontes exploradas pela mulher são os empreendimentos caseiros para ganhar um dinheiro extra e agir com independência. No verso 18, ela não desliga. Sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela não baixa a guarda, não se desatualiza, mantém-se informada e atenta ao mercado. No verso 20, a mulher virtuosa tinha olhos não apenas para si, para o marido e para os filhos, mas também para os aflitos e necessitados. Sua ajuda era dupla. Primeiro, ela oferecia ajuda emocional. Depois, ajuda financeira. A mulher tinha não apenas palavras e gestos de bondade, mas também atos concretos de misericórdia. Não apenas falava, mas fazia. Cuidava de sua família, de sua casa e de seus negócios, mas cuidava também dos pobres. Dedicava parte do seu orçamento para socorrer quem precisasse. Não guardava tudo para si de forma avarenta, mas estendia a mão com generosidade ao necessitado. Que bênção, irmão! Os versos 21 e 22, a mulher virtuosa é proativa, precavida nas ações, também antecipa soluções. Não é preocupada, é previdente. Cultivar a preocupação é sofrer antecipadamente. Ser previdente é encontrar soluções antecipadas. Naquela época, a indústria têxtil não era desenvolvida. As roupas eram caras e feitas artesanalmente. O inverno rigoroso exigia roupas quentes e adequadas. Sabendo que o frio chegaria, a mulher virtuosa se antecipava na confecção de roupas confortáveis e quentes para toda a família. Queridos, muitas pessoas perdem a paz, o sono, a saúde e o foco porque não organizam uma agenda de atividades. Quantos empresários perdem dinheiro porque não fazem o planejamento estratégico da empresa? Quantas donas de casas ficam ansiosas porque não planejam suas ações no tempo certo, de forma certa, para buscar os melhores resultados dentro do lar? A mulher virtuosa não apenas provê para sua família roupas adequadas ao inverno, mas providencia o melhor. A mulher sábia veste sua família com o que há mais de moderno e bonito. Combina conforto com requinte. No verso 23, como é o marido da mulher virtuosa? A mulher virtuosa é uma alavanca na vida do marido. Ao lado de um grande homem, quase sempre há uma grande mulher. O sucesso profissional desse marido tem que ver com o suporte que ele recebe em casa. O homem que sai para o trabalho sabendo que sua esposa está em ordem, que o seu lar está bem estruturado, que os sentimentos estão serenados, tem maior chance de ser mais bem-sucedido em suas lides. Por outro lado, o homem que sai para o trabalho depois de uma discussão ruidosa com a esposa, deixando para trás relacionamentos feridos e um lar transtornado, não tem paz para trabalhar nem cabeça para avançar em sua profissão. A esposa coloca o marido para frente ou arrasta para trás. Disraeli foi uma figura proeminente na política francesa. O homem culto e muito respeitado em sua nação. Certa feita, uma viúva muito rica enviou-lhe uma carta propondo o casamento. O intelectual respondeu dizendo que aceitaria o casamento pelo conforto que lhe proporcionaria, mas que não nutria nenhum amor por ela. Mesmo sob tais condições, a viúva aceitou a proposta e se casou com Disraeli. 10 anos depois, Disraeli afirmou que, se possível fosse, casaria novamente com a mesma mulher, agora sobre uma nova condição: casaria por amor. E justificou: ela transformou minha vida num cenário de doçura e nosso lar no melhor lugar do mundo para se viver. No verso 25, é certo que a mulher virtuosa procura usar belas roupas e está sempre bonita. Este versículo, porém, carrega um significado metafórico e mostra que ela também se veste de força e dignidade, qualidades morais e espirituais. O verso 26, a pedagogia da mulher virtuosa. A mulher virtuosa tinha sucesso no trabalho e também na criação dos filhos. Ela era esposa e empresária, mas também, e sobretudo, mãe.
São as mães que mais tempo ficam com os filhos no período da infância, tempo decisivo em que se forja o caráter. São as mães que compartilham seu corpo, seu leite e sua vida na formação dos filhos. A mulher virtuosa é educadora, fala com sabedoria. E sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Os filhos precisam não apenas de casa, roupa, comida e educação. Precisam também e, sobretudo, de palavras de sabedoria. Precisam da instrução que vem do alto, do ensino que emana das Escrituras. Precisam conhecer Deus. A instrução da bondade está na língua da mulher virtuosa. E a bondade é investir na vida dos outros. Ela não apenas instrui, mas também se interessa de forma prática pelos filhos. Não basta amar o ensino, precisamos amar as pessoas que ensinamos. Não basta ter apegos aos valores transmitidos para os filhos. Precisamos transmitir esses valores demonstrando profundo amor por eles. Como ensinamos é tão importante como o que ensinamos para os nossos filhos. Os versos finais, 28 ao 31, os elogios à mulher virtuosa. A mulher virtuosa investiu no marido, nos filhos e no próximo, e agora estava recebendo efusivos elogios. 4 elogios são destacados. Primeiro, o elogio do marido. Ele olha nos olhos da esposa e diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O amor deleita-se em promover a pessoa amada. Essa mulher semeou o amor e agora está colhendo os frutos da sua semeadura. O bem que ela fez ao marido está retornando sobre sua própria cabeça. O segundo elogio é dos filhos. Estes chamam ditosa, porque ela ensinou os filhos com sabedoria e bondade. Agora recebe o retorno do seu investimento, porque não amou mais um filho do que o outro. Todos estão unidos para enaltecer a mãe como uma mulher feliz. O terceiro, o elogio de Deus. A mulher virtuosa é conhecida na terra e no céu. Sua vida é aprovada pelas pessoas e também por Deus. Apesar dos seus refinados dotes administrativos, ela é enaltecida por Deus por causa do seu coração humilde. O quarto elogio, das suas obras. A mulher virtuosa fazia muitas obras de bondade sem nenhum alarde, mas o reconhecimento de suas obras foi público. O que ela fazia em secreto era agora proclamado dos eirados, porque ela abençoava com generosidade os necessitados. Agora sua obra resplandecia como luz no topo de uma montanha por todas as gerações. Meus queridos irmãos e amados, e com este lindo poema, encerramos aqui a exposição do livro de Provérbios. Irmãos, que possamos tirar proveito de tudo que foi passado aqui. E sabemos que a maior sabedoria vive em nós, o Espírito Santo, através da pessoa de Jesus Cristo. E com essa ajuda e o conhecimento da palavra do Senhor, seguiremos firme e forte até ser homem e mulher perfeito, na redenção com Cristo Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Eu agradeço ao Senhor e aos irmãos por esta rica oportunidade de expor aqui este livro. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo, se Deus quiser.